E agora tem o quadro Só Saúde. Eu já falei pra você que a gente vai falar hoje sobre um assunto estranho, né? Parasitas intestinais. Você já deve ter ouvido falar lombriga, tênia, pelo menos na escola você já estudou sobre eles. Você lembra lá no começo, lá na escola? O que muita gente acha é que esses parasitas só afetam crianças, né? Que vivem, por exemplo, em regiões sem saneamento básico adequado. Mas, ó, não é bem assim não, viu? Alimentos mal lavados ou contaminados podem tornar esses bichinhos habitantes do nosso corpo. E o pior, alguns deles podem durar bastante tempo até serem identificados, enquanto outros podem causar um estrago antes mesmo que você perceba a presença no corpo. Só saúde no ar. E eu recebo aqui no nosso estúdio o médico Alexandre Araruna. Primeiro, bom dia, né? O dia começou animado por aqui, né, doutor? Animado, A gente vai falar sobre esse assunto que para muita gente pode parecer até mesmo assustador, né? Esses parasitas intestinais. Mas é muito necessário que a gente fale sobre esse assunto, especialmente porque, como eu já falei, né, tem muita gente que acha que eles só podem atingir as crianças ou então pessoas que moram em áreas que não têm saneamento básico adequado. Não é bem assim, né, doutor? Correto, Bruna. Imaginemos que... E aí nas escolas, como você bem abriu a sua fala, há um grande estudo acerca disso, porque, na verdade, quando a gente fala de adulto, de 10 pessoas que hoje, agora, estão nos assistindo, Bruna, cerca de 3 a 4 tem verme. É a verminose, é o parasita intestinal. E quando é criança, mais ainda. E a gente foi habituado a entender que, com certeza, por ser país pobre, estado pobre, a falta do saneamento básico, aquela estrutura básica de água limpa, não usar os mares, os rios para jogar os dejetos no chão, isso com certeza favorece, mas não só vem daí o verme, como você bem colocou, certo? E aí, muitas das vezes, as mãos nossas são os propagadores. Às vezes a gente pega alguma coisa e vamos lembrar, porque criança é mais ainda, criança chega a ser... A metade das crianças tem verme, mas também os alimentos, como você bem colocou. E, infelizmente, quem come muito fora vai ficar muito à mercê da limpeza do asseio que conduz o alimento. Isso no restaurante, em comidas nas ruas, nas estruturas mais simples. Então, todas elas podem, infelizmente, propagar o verme. Entendi. E existem sintomas para que a gente saiba, ou pelo menos comece a perceber que tem alguma coisa ali diferente no nosso organismo e a gente possa associar a presença desses parasitas e aí depois começar o tratamento, enfim. Existe algum sintoma que deu alerta? Perfeito. Bruno, imaginemos aí que você hoje comeu alguma coisa que estava lá com verme. Há um tempo para que isto, dentro do seu organismo, adentre e forme lá, aumente a sua, digamos, a sua família, né? O número de vermes ali existentes. No início, como eu falo, é bem pouco, talvez nulo os sintomas. Você pode ter o verme agora, por exemplo, eu ouvi na nossa conversa, e não ter qualquer sintoma. Eventualmente, às vezes o mal-estar, vamos lá que esse verme ele vai se propagar, e digamos que ele só fica ainda no trato digestório, lá pelo intestino. Mas com o aumento dessa numerosidade, ele pode dar, às vezes, alguma dor na barriga de forma inespecífica. Às vezes pode aparecer alguns gases a mais, a depender do volume, a flatulência, os gases, junto com náuseas, um mal-estar inespecífico. É claro que com o tempo a mais, isso pode até alterar o hábito intestinal. A pessoa, às vezes, tem o hábito de fazer o número 2 diariamente. De repente, ele começa a sentir que o hábito intestinal mudou. Vai a cada 2, 3 dias. Às vezes intercala mais tempo ainda. Às vezes com sangramento. São as queixas inespecíficas usuais que o nosso telespectador pode ter. É claro que quando isso se agrava, Bruna, quanto mais tempo pode se passar sem qualquer tipo de tratamento, mais sintomas podem acontecer. Inclusive sintomas fora do intestino, fora do trato digestório. Ele pode sair por aí, tomar alguns caminhos novos, cair em pulmão, bate lá no pneumologista com tosse, com cansaço, com chiado no peito. Às vezes bate no hepatologista com uma doença nova no fígado. Ou seja, razões diferentes
apenas da sua localização, ele pode dar vários sintomas ao nosso paciente. Entendi. A gente abriu aqui o nosso WhatsApp, né, para que os telespectadores mandem questionamentos para a gente. Deixa eu fazer uma solicitação para vocês. A gente pediu para que vocês mandem as perguntas através das mensagens. Às vezes eu tô aqui conversando com o doutor e tem gente ligando. A gente não tem como atender o telefone aqui, tá certo? Então fica mais fácil para que você tire a sua dúvida mandando mensagem para a gente, tá? Assim como fez a Regina de Moura, que disse que está assistindo o programa e perguntou de quanto em quanto tempo adulto deve tomar o vermífugo, é assim que chama? E a criança, ela quer saber se, mesmo sem ter, né, verme, se ela precisa tomar e de quanto em quanto tempo, qual deve ser a frequência para tomar esse remédio? Entendendo que o uso do vermífugo, do remédio para verme, traduzindo de forma mais simples, ele deve ser feito sob orientação médica. Apesar do alto nível de pessoas eventualmente com verme na nossa sociedade, tudo tem que ser feito sob a ótica da prescrição médica, porque às vezes há efeitos colaterais, às vezes há medicações que podem interagir com o tal, digamos, vermífugo, mas de forma usual, uma vez se passando pelo médico, como a gente, por exemplo, eu como diariamente muito fora de casa, eu estou muito exposto. Então, lá em casa, eu dou o meu exemplo prático que serve à população em termos gerais, isso se baseando na Organização Mundial de Saúde, uma vez por ano, no nosso estado, no nosso país, nos momentos que nós encontramos, é um período usual, né, de uso da medicação na rotina para tratamento para verme. Entendi. Mais uma pergunta aqui agora da Laís Mendonça. Ela queria saber se quem já teve, né, um parasita intestinal pode ter novamente ou precisa de medicação para não voltar. Ela disse que a tia dela já teve e quer saber se existe ainda essa preocupação, se pode voltar ou não. Com certeza, o verme, numa próxima salada que não tenha sido bem lavada, numa carne crua, inclusive de porco, que não esteja ainda bem, não tenha boa referência, pode ter ali vermes que eventualmente podem adentrar e no próximo ano novamente ter os mesmos vermes ou outros, né, a depender, né, do que ela já teve. Entendi. Carlos de Pedra de Fogo, ele quer saber se o verme causa tonturas e se essas tonturas são frequentes. Esse sintoma está atrelado à presença de verme, de parasitas intestinais? Como eu falei, Bruna, o verme ele pode se localizar em outros ambientes fora o intestino. Por exemplo, o cisticerco, que a gente chama de cisticercose, que é, digamos, um pedacinho de um verme chamado tênia, ele pode, por exemplo, viajar e adentrar-se no sistema nervoso cerebral. E aí, lá no cérebro, causar algumas queixas, entre mais graves ainda, ou às vezes uma simples vertigem, tontura. Mas vamos lembrar que o verme, ele se alimenta quando está lá dentro do nosso intestino, do nosso sangue, daí a anemia. E, por exemplo, talvez seja a referência, uma anemia possa ser secundário, possa ser exatamente o estimulante a essas tonturas. Entendi. A gente preparou aqui algumas artes, né, com os principais parasitas intestinais. Vamos falar da mais comum, né, do que o pessoal mais conhece, que é a lombriga. Eu queria que o senhor indicasse aí pra gente o que é que acontece, quais são as causas para que ela apareça, por exemplo. A lombriga ela é clássica referente à ausência de saneamento básico, onde, infelizmente, estamos muito expostos, né? Mas também ela vem em tudo que entra de comida pela boca. E aí os vegetais, as comidas que não foram bem limpas, né, que não foram bem fervidas, daí a grande arma de defesa é o cozer das comidas, por exemplo, para evitar-se a lombriga. Entendi. Vamos passar agora para o oxiuro, para a gente aprender um pouco mais também. Vamos ver. O oxiuro é um germezinho, um verme que também é muito prevalente, tanto no adulto quanto na criança, mas preferentemente na criança. Até 12 anos Até de 12 idade, anos, que é o momento que as crianças, infelizmente, têm mais o hábito, né, da mão-boca, né? E aí ele pode dar preponderantemente aquele prurido anal, aquela coceirazinha que pode machucar, incomodar, irrita, mas também tem tratamento. E necessariamente também secundário às ingestas, né? A comida, a mão-boca, que infelizmente podem adentrar esses germes. Vamos para a próxima, então, a tênia, que a gente vê muito na escola, né? Aprende bastante sobre ela. Pode chegar a incríveis 6 metros de comprimento, doutor? A tênia, ela, dependendo do momento, ela pode ser metros dentro do nosso intestino. E esse tamanho, ela pode novelar, causar até obstruções. Ela pode ser muito grave. Ela pode advir tanto do porco quanto da carne do boi. Certo? E aí o exemplo que eu dei agora há pouco do cisticerco é preponderantemente a carne do porco, mas ela também vem através de alimentos mal cozidos e ou
contaminados, sejam folhas, verduras, que adentrem a cavidade oral do mesmo jeito que os outros que eu acabo de falar. Então, a orientação é essa, né? Em geral, é a gente aprender a lavar bem os alimentos, a tratar bem esses alimentos e as mãos também no dia a dia. E se por acaso tiver algum sintoma, procurar imediatamente o médico. Não dá para ficar sentindo sem saber do que se trata, né, doutor? Correto, Bruna, porque verminose mata também. Ok. E mata bem. Ok, mais uma vez, obrigada, viu, pela sua presença, pela participação. Seja sempre bem-vindo por aqui. E agora eu passo